O ILAESE é um Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos. Ele foi criado ali por volta de 2004, então já tem mais de 20 anos de existência, muito antes de eu entrar. Eu estou no Instituto desde 2013, 2014. Ele é um instituto que faz formação sindical e assessoria econômica para organizações de trabalhadores, movimentos sociais, sindicatos, dentre outras de diversas naturezas. A motivação da sua criação foi que já existiam outros institutos no Brasil, alguns bastante históricos, mas em 2003, com a chegada do PT ao poder, boa parte deles se instrumentalizaram, fizeram parcerias gigantescas com o Estado, passaram a estar atrelados direto e indiretamente com o governo, que comprometeu a independência desses institutos, na avaliação de todos aqueles que o fundaram, e fomentou então a criar o ILAESE, que é um instituto com esse objetivo de fazer formação sindical, assessoria para movimentos sociais, organizações de trabalhadores, com independência tanto das empresas privadas quanto do setor público, evidentemente. São basicamente dois blocos, né? O primeiro está ligado à formação sindical, tanto de temas que envolvem a história do Brasil, 500 anos de história e revoluções no país, como temas como concepção e prática sindical, discutindo a concepção sindical independente, uma concepção que esteve no horizonte nos movimentos no Brasil nos anos 70, 80 com a Constituição da CUT, mas que depois foi se perdendo, história do movimento sindical, negociação, comunicação, todos os âmbitos que envolvem a atividade da luta de classe, da luta sindical, da luta dos trabalhadores, dos movimentos sociais. Então nós temos cursos e elaborações próprias, uma parte da nossa equipe ela está voltada centralmente para atividades dessa natureza, e a outra parte é a parte de elaboração e de assessoria econômica. E esse foi um campo em que o Instituto atua desde o começo, mas que depois se desenvolveu bastante. O ILAESE foi muito pioneiro no Brasil de começar a tratar de maneira sistemática, porque lá nos anos 90 para trás, acesso a relatórios de empresa era uma coisa mais difícil, né? Eram publicações físicas, normalmente acessíveis em bolsas de valores, em jornais comerciais especializados, em diários oficiais. Com a internet, tudo isso se tornou muito mais acessível. Então, o ILAESE, já antes da minha entrada, por exemplo, eu cito aqui Nazareno Godeiro, que teve um papel absolutamente decisivo nisso, começou de início a fazer estudos voltados para mostrar a realidade das empresas, exploração, produtividade, rotatividade, taxa de exploração e etc., desde ali de meados dos anos 2000. Né? Com o tempo, isso começou a ganhar corpo dentro do Instituto, nós começamos a desenvolver uma metodologia própria para análise desses dados, procurando aplicar critérios marxistas, entendas por critérios marxistas, ou seja, estudos e critérios que permitem entender a fundo as relações sociais envolvidas, tanto no local de trabalho quanto na conexão entre esses locais de trabalho dentro da estrutura social do país, e que vai culminar em 2017, a gente inaugura um anuário estatístico que nós publicamos com metodologia própria, agora já com a base de dados inicialmente entre 500 e 1.000, né? Hoje já está caminhando para 1.000 empresas do Brasil, de capital aberto, fechado, com séries históricas longas, aplicando critérios voltados para os trabalhadores, né? Então a gente procura fazer o que algumas revistas mais voltadas para o empresariado faz, como Valor Econômico, Exame Maiores e Melhores, mas voltado para classe trabalhadora, para revelar essa realidade, indigná-los, servir como ferramenta nas campanhas, no enfrentamento com as empresas e etc. E foi um acúmulo que foi possível porque nesse período todo nós tivemos convênios ou mesmo parcerias temporárias com entidades de praticamente todos os setores, né? Metalúrgico, eletroeletrônico, na parte de serviços, setor público, saúde, educação, etc. Então nós realmente acumulamos estudos em todas essas áreas, aprimoramos uma metodologia. O anuário, desde 2017, ele tem essa base de empresas bastante ampla, e ele tem também dados de todas as capitais do Brasil, de todos os estados e as cidades com mais de 1 milhão de habitantes, e também dados da União voltado para o setor público, para o estado e etc. E esse ano a gente está dando um passo além, com a base mundial, né? Já estamos aí com 600, 700 empresas entre as maiores do mundo, respeitando o peso dos respectivos países,
porque hoje, a conjuntura atual, basta ver a guerra tarifária, é cada vez mais urgente entender o que se passa no mundo, o papel dos Estados Unidos, da China, da Europa, que aliás são os proprietários, né? Normalmente são capitalistas de lá, os proprietários das empresas que atuam aqui no Brasil, inclusive. Então, são esses dois blocos que o Instituto atua. Basicamente, assessoria e elaboração econômica, com desenvolvimento da metodologia própria e anuário, e a outra parte é de formação para movimentos sociais, sindicatos, que nós também inauguramos já há 2 anos atrás e estamos desenvolvendo mais esse ano, uma plataforma de cursos online também, né, com oferta aí de cursos para bem além das entidades conveniadas do Instituto e permitindo aí ter acesso a um público mais amplo. É uma situação cada vez mais limite, crítica. O Brasil é um país que passou, ainda que de forma dominada, por um processo de industrialização muito forte nos anos 50, 60, 70, e que a gente vem tendo uma guinada no sentido contrário no último período. Então são 2 aspectos que eu destacaria, dentre centenas de outros possíveis. O primeiro é um claro rebaixamento do Brasil na divisão internacional do trabalho, que é nos estudos absolutamente incontestável. Esse rebaixamento significa uma redução relativa, né, do peso dos setores de mais alto valor agregado dentro do país, o que significa menos empregos, significa empregos de mais baixa qualificação, maior rotatividade, informalidade, etc. Então isso aí é bastante notável, são setores que crescem, e ainda assim muitas vezes crescem em capital, mas não necessariamente em emprego e tudo mais, mineração, agronegócio, etc. O setor industrial passa por um processo de desindustrialização relativa, no sentido da indústria de ponta cada vez mais situada no exterior, a gente apenas consome esses produtos, e a gente fica aqui com a parte baixa, ou digamos assim, intermediária da intensidade tecnológica no interior do capitalismo a nível mundial. E ao lado disso, eu destacaria também, eu acho que é um fenômeno que vem se intensificando muito nos últimos anos, que ao mesmo tempo, essas transformações tecnológicas, inclusive algumas pessoas intitulam como indústria 4.0, né, que está ocorrendo agora, está fazendo um processo amplo que ataca, primeiro, o trabalho de alta qualificação, com a inteligência artificial, com vários outros métodos, e simplifica o trabalho de modo geral, levando a uma redução geral da remuneração e o que eles chamam de flexibilidade das relações de trabalho. Eles são trabalhos mais inseguros, mais precários, com altíssimo índice de terceirização. Hoje nós vemos, por exemplo, no interior das fábricas, trabalhadores que fazem a mesma função, estão um do lado do outro, né, exercendo a mesma função, mas um é empregado pela empresa, o outro é terceirizado. A terceirização, ela extrapolou aquela justificativa da especialização que era dita lá atrás, né? Então, há sem dúvida um processo de fragmentação, um processo onde cada vez mais reduzido o número de trabalhadores que criam vínculos com uma determinada empresa, porque todos trabalham 2, 3, 4 anos e desejam trabalhar só 2, 3, 4 anos, porque as condições são tão ruins que eles não querem permanecer naquele emprego por muito tempo e fogem cada vez mais para novas modalidades de trabalho que estão se desenvolvendo, como os trabalhos por plataformas, aplicativos, né? Que por mais que as pessoas tenham que trabalhar de maneira deslocada para tirar uma remuneração mais ou menos, tem algum grau de flexibilidade, não está preso a um determinado horário, não sofre aquela violência e aquele assédio, né, da hierarquia do interior da empresa direto. Então, fenômenos como esse têm marcado bastante, penso, a classe trabalhadora brasileira aí no último período. Não há nenhuma dúvida, são vários aspectos, né? O primeiro deles é a insegurança generalizada, né? Então, você vê que o Brasil, até os anos 70, se tinha estabilidade no emprego após 10 anos de trabalho, né? Depois foi substituído pelo FGTS. E a matriz industrial brasileira daqueles anos, ela ainda exigia um grau de qualificação tal que mesmo no trabalho manufatureiro mais tradicional, que até as empresas para demitirem, elas pensavam 2 vezes antes de fazer isso, porque se você demitisse nas grandes fábricas, por exemplo, uma grande quantidade de trabalhadores, quando você fosse recontratar, você ia precisar de 6 meses, 1 ano de qualificação daquele trabalhador. Eu posso dar exemplos, por exemplo, né? Se nós pegarmos plataformas recentes do setor automobilístico, como é o caso de Gravataí, aqui no Rio Grande do Sul, da General Motors, como é o caso da Jeep, da Stellantis no Pernambuco, a Ford, que fechou em Camaçari, que são plataformas bem recentes, o salário é absurdamente reduzido, nós estamos falando de um salário e meio
para esse setor, e o trabalho é de tão baixa qualificação, no sentido de que ele não necessita de um longo tempo de aprendizado, que a empresa não hesita, ela tem 2.000 trabalhadores naquele momento, ela não hesita em mandar 800 para fora, e se precisa, daqui a 3 meses ela recontrata mais 1.000. Enquanto em plataformas mais antigas, nós pegarmos a BC Paulista, Betim, da Fiat em Belo Horizonte, se pegarmos General Motors, São José dos Campos, São Caetano, a remuneração ela é 3, 4 vezes superior e a rotatividade ela é bem menor, porque a empresa, não que eles não demitam, evidentemente que isso acontece, mas com muito menos frequência, porque a recontratação implica no tempo de qualificação muito grande. Então eu acho que é um exemplo de algo que tem acontecido aí em todas as modalidades. A tal ponto de que o trabalho formal no Brasil, ele tem ficado com níveis salariais tão baixos e um nível de segurança tão grande, que muitas pessoas com bons argumentos têm preferido trabalhos que eu não chamaria de informais, como é o caso da Uber, por exemplo, né? Porque você tem que trabalhar bastante, mas consegue tirar muitas vezes uma remuneração superior, é possível adequar o tempo minimamente, todas essas questões. Não sofre diretamente um despotismo direto por parte dos superiores, por exemplo, né? Então, é um exemplo, e eu acho que um indício do que tem causado nos trabalhadores brasileiros isso, é exatamente o grau de adoecimento mental que tem na sociedade hoje. O adoecimento mental se tornou uma epidemia. É literalmente uma epidemia, a tal ponto de que se alguém diz que não tem nenhum problema, que não tem a necessidade de ter algum tipo de tratamento psicológico, psiquiátrico, é que se torna uma exceção e uma figura estranha no meio das outras, né? É literalmente algo generalizado. É produto de uma sociedade onde o grau de segurança é generalizado, as pessoas, para compensar as baixas remunerações, têm que trabalhar em 1, 2, 3 atividades simultâneas, e pior, pessoas que se qualificam cada vez mais, né? Não é que o nível de qualificação se reduz, só que é uma qualificação que não é utilizada, ou muitas vezes não é, por causa exatamente desse panorama que a gente descrevia antes do Brasil, desse rebaixamento na divisão nacional do trabalho. Uma estatística que nós trabalhamos muito no ILAESE, por exemplo, desde o primeiro anuário, é exatamente a do Exército Industrial de Reserva, ou seja, da massa de trabalhadores que estão na informalidade ou sem emprego. E hoje no Brasil, para cada 3 trabalhadores em média, a gente tem 2 trabalhadores que estão ou na informalidade ou está sem emprego. Dado esse que não entra nas estatísticas oficiais, porque o conceito de desemprego mundialmente estabelecido, ele leva em conta só quem está procurando emprego nas últimas 4 semanas. E procurando mesmo, deixou registro formal de que procurou emprego, né? Envio de currículos, coisas nesse sentido. Senão, ela não é considerada desempregada, né? Ainda que boa parte delas já tenham sido desmoralizado, depende de assistências de diversas maneiras, vivem em regiões, inclusive, onde o procurar emprego é um puro perder tempo, porque não há nenhuma possibilidade em diversas regiões do Brasil, ou mesmo situações de muita opressão, como no caso das mulheres, por exemplo, que às vezes preferem não procurar um emprego porque o custo que teria, por exemplo, com os filhos na creche, coisas nesse sentido, seria superior ao que ganharia num possível trabalho, né? Então a gente não entra nessa questão de por que a pessoa procura ou não procura emprego. O fato é que nós temos 90 milhões de pessoas no Brasil hoje na informalidade e sem emprego. 45 milhões a 50, cresceu um pouquinho recentemente, até porque mudaram os critérios também, no trabalho chamado formal, né? Então dá para ter um panorama da situação drástica que o Brasil está mergulhado. São 2 aspectos. Um mais óbvio, a atividade sindical, enquanto existir trabalho assalariado, capitalismo, ela sempre vai existir, sempre vai ter um papel, pela simples razão de que não é possível existir negociação entre o trabalhador individual e o patrão na medida que um lado pode demitir o outro individualmente não tem poder de fazer nada, né? É o mesmo tipo de negociação que a gente tem, sei lá, num assalto à mão armada com a pessoa com a arma na sua cabeça, você fala assim, vamos negociar, né? Não tem o que negociar nesse tipo de relação. O trabalhador só tem força de forma organizada, só tem força em luta, porque ele tem a possibilidade de paralisar a produção, a possibilidade de paralisar a atividade que é realizada num determinado local. Por isso, por mais problemático que seja a estrutura sindical brasileira, e ela lutas sindicais que não são necessariamente por meio do aparato institucionalizado, né?
Houve um tempo no Brasil, inclusive, que os sindicatos eram proibidos e que organizar sindicato era crime, inclusive, e isso não impediu, pelo contrário, foi um período muitíssimo ativo. Agora, isso não nega que existem muitos problemas na estrutura sindical brasileira que tem que estar na pauta para ser alterado para que o trabalho sindical seja mais efetivo. Um deles tem a ver com o que eu mencionei anteriormente, inclusive. Hoje se compartimenta de tal forma o trabalho dentro dos diversos locais e se considera o seguinte: se a pessoa está trabalhando na atividade de limpeza dentro de uma indústria automobilística, ela não é do setor automobilístico, ela é do setor de limpeza, inclusive terceirizada, empregada por outra empresa. E por aí dá para citar vários outros casos. Na verdade, na maioria das empresas do Brasil hoje, você tem mais trabalhadores terceirizados do que trabalhadores que são contratados diretos pela empresa, e que são normalmente organizados por sindicatos distintos, né, diferentes, sem nenhuma conexão entre eles. É um problema que é da unicidade sindical, algo que está dado desde o getulismo no Brasil e que permaneceu por todos esses últimos 100 anos, aí, inclusive as últimas reformas sindicais que ocorreram. Essa unicidade sindical ela leva a uma fragmentação da atividade sindical de maneira generalizada por setor e região, de tal forma que você tem uma proliferação de sindicatos com base que por vezes são de pouquíssimas centenas de trabalhadores. E por trás disso ainda tem uma burocratização histórica que foi feita desde Vargas e depois se galgou aí vários momentos, que eu não vou passar por aqui, mas que procurou enquadrar o sindicato dentro de uma estrutura burocrática, né, garantindo para eles garantia de que não poderia ter organizações alternativas, só pode ter um sindicato oficial por setor, região e etc. Financiamento no passado, como era o caso do imposto sindical, mas que só foi retirado depois que a estrutura já estava tão deteriorada que eles sentiram força para poder fazer isso. Mas não há dúvida que, do ponto de vista dessa burocratização, além de lutar contra essas amarras do Estado dentro do sindicato, também tem que se procurar retirar as burocracias que são estabelecidas nessas organizações, e para isso é preciso um alto grau de organização que consiga alterar essa estrutura sindical e consiga criar formas organizativas que não apenas sejam vivas e mais ativas, mas como possam intervir de maneira adequada com relação à realidade dos trabalhadores. Temos certeza de que isso está longe de ser a realidade hoje. As pessoas têm indignação com os sindicatos, muitas, com toda razão. E do papel que o Laese tem é ajudar a construir uma concepção sindical e uma organização sindical que seja radicalmente distinta disso. Mas isso não se deu simplesmente porque os trabalhadores, ao se organizarem, foram burocráticos. É importante que se diga isso. Uma estrutura sindical criada pelo Estado, que enfiou suas amarras para dentro das organizações dos trabalhadores e as instrumentalizou, né? Então, todo esse conjunto de coisas, sem dúvida, tem que ter quebrado para que a gente tenha uma estrutura sindical mais efetiva no Brasil. Interfere de maneira dupla, né? Nós temos uma mudança na divisão internacional do trabalho, que é essa ascensão da China enquanto a potência capitalista. Isso significa que tem uma série de empresas chinesas que hoje não apenas vendem mercadorias para países como o Brasil, mas que exportam capital. O que é exportar capital? Fazer com que as suas unidades que existem normalmente, originalmente na China, passem a existir dentro do Brasil, dos países da América Latina, da África, da Ásia, e nesse sentido explorar o trabalho daqueles locais e transferir os excedentes para o centro, né, que seria a China no caso. Claro que o movimento da China ele ainda é inicial. O peso que as empresas no mundo, as empresas, se nós chamamos de financiarização, que é exatamente essa característica do capital, de por meio de vários meios, fazer com que seu capital espalhe pelo mundo inteiro, né? Claro que países como os Estados Unidos, países europeus como a Alemanha, França, um pouco Espanha, Itália, Inglaterra, Japão, que fazem isso, exportam seu capital já há 70, 80 anos pelo mundo inteiro, ainda tem um peso em economias como a do Brasil, superior à da China, por exemplo. Então não é que a China já se afigura no mundo inteiro como uma grande potência, como algumas pessoas pensam. Mas esse movimento que ela faz tem levado a um acirramento e disputas intercapitalistas. Até porque a China tem várias vantagens nessa disputa, pelo seu mercado interno gigantesco, pelo fato de ter uma estrutura social que é capitalista, mas que vem de um socialismo restaurado. Então ela tem uma centralização do setor bancário e da indústria de base, que permite ela direcionar capital para os setores mais estratégicos de forma muito mais eficiente do que tem sido nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo. Então isso tem levado a lógica do capitalismo, a lógica da concorrência, da disputa, da guerra, da violência, e que se manifesta no caso do mundo entre as nações também.
Então isso tem levado ao mundo cada vez mais polarizado e tende a ser assim cada vez mais, sobretudo porque o contexto que está dado é que se os Estados Unidos deixa a coisa correr pelo livre mercado, ele vai ser superado pela China, não digo em anos, mas em questão de década, com certeza. Então, o que ele faz? Ele está usando a sua força, né, a sua força militar, a sua força econômica, a sua força nos organismos internacionais que foram estabelecidos, para poder, pela força, barrar esse desenvolvimento chinês. É uma disputa entre capitalistas, mas com profundas consequências para a classe trabalhadora. Então, agora, por exemplo, com as tarifas dos Estados Unidos, chantagens, tarifas, intervenções de todos os tipos, a gente pode ter uma redução da produção a nível mundial, a tentativa deles de estancar a exportação chinesa, tanto de mercadoria como de capital, e uma elevação generalizada de preços que vai com certeza atingir o Brasil, como nenhum país do mundo vai escapar, ainda que alguns mais do que os outros, a depender de como os fatos se desenrolarem aí no próximo período. E claro, não posso negar, e não posso deixar de dizer, com possibilidades inclusive de guerra entre essas grandes potências, tá? Particularmente não avalio que isso está dado, mas também não duvido, tipo, com prazo muito curto, mas isso tende a ter uma probabilidade cada vez maior, tá? O pessoal, para citar o caso de Taiwan, que é um território que, em tese, formalmente pertence à China, mas por razões aqui bem que não vem ao caso, adquiriu uma certa independência há 70 anos atrás, que hoje é um polo de produção de semicondutores, de chips, que é um dos produtos mais importantes na guerra que existe no capitalismo hoje, que é um país que a China quer incorporar ao seu território e, ao mesmo tempo, é um setor tecnológico chave umbilicalmente ligado aos Estados Unidos. Então, por exemplo, a invasão de Taiwan pode desencadear um conflito entre China e Estados Unidos num prazo não muito grande. E não é uma avaliação só que nós fazemos, é uma avaliação bastante geral. E é um conflito com consequências impensáveis em todos os níveis. São duas potências nucleares e que estão se militarizando cada vez mais.